dia! Bom dia, graça e paz. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por mais esse dia. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos aguardar as pessoas entrando, irem entrando, para que nós possamos iniciar. Aleluia. Glória a Deus. O início de mais uma semana, né? Abençoada na presença do Senhor. Glórias a Deus. Bom dia, Ágata. Bom dia, Viana. Bom dia, bom dia. Bom dia, Salete. Glória a Deus. Vou ver se eu consigo disponibilizar o link no formato de postagem, porque tem muita gente que não tá identificando. Ai, não. Graças a Deus. Mais um dia. Agitando as coisas aqui para a leitura. Glória a Deus. Ah, Vamos orar, não? vamos. Vou orar agora, eu vou começar no final, tá? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia que o Senhor fez. Obrigada, Pai Santo, por esse dia bendito. Obrigada pela tua graça. Obrigada pela oportunidade, Senhor amado, de termos, Senhor amado, o ar que respiramos, Senhor, em nossas narinas. Obrigada, Pai Santo, porque se existe esse dia, se o Senhor permitiu que nós levantássemos, que nós tivéssemos vida, é porque existe, Senhor amado, motivos ainda para te engrandecer, para te exaltar, propósitos do Senhor que serão ainda cumpridos em nossa vida, Pai. E por isso nós estamos alegres. Nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia que se renovam todos os dias, Pai. Obrigada, Pai amado, pela vida, Pai. Obrigada, Pai Santo, por todos os detalhes, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Tem coisas que se tornaram tão naturais, tão habituais, que são naturais. E que às vezes a gente nem consegue dar valor, meu Pai, porque não identificamos elas, meu Pai Santo. Mas quando vemos alguém padecer, meu Pai Santo, com alguma situação adversa, nós vemos o quanto nós somos guardados, cuidados por Ti, meu Pai. Nós agradecemos a Ti por poder respirar livremente. Te agradecemos por andar, por falar, por ouvir, por fazer todas essas coisas, meu Pai, com naturalidade, Senhor, sem necessitar de nenhum equipamento, meu Pai Santo, por uma condição de doença. Nós te agradecemos, Pai Santo. Nós pedimos a Ti, papai, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, não apenas esse dia, mas essa semana que se inicia no dia de hoje, meu Pai. Abençoa as nossas vidas, abençoa a vida daqueles que entrarão nessa live, Senhor, seja agora ao vivo ou depois assistindo gravada. Abençoa cada vida, Pai. Prepara cada coração para ouvir as Tuas palavras. Prepara, meu Pai Santo, cada coração, meu Pai, que não seja apenas um ouvir essas palavras com os ouvidos, com o intelecto, mas que seja, Senhor amado, um entendimento que desça ao coração, meu Pai,
que alcance o espírito, meu Pai Santo, não fique apenas na esfera da alma. Que essas palavras, Senhor, a tua palavra venha marcar as nossas vidas, Pai. Que nós não venhamos nos esquecer da tua palavra, que nós possamos, Senhor, levá-la por onde quer que nós formos, Senhor. E que a tua palavra, Senhor, não apenas venha nos ler, mas ela venha marcar as nossas vidas. Que nós possamos, Senhor Deus, andar, agir, falar, moldados pela tua palavra, Senhor. Que dia após dia nós possamos, Senhor, fazer cumprir a tua vontade e o teu querer nessa terra, Pai. E que sejamos obedientes ao Senhor. Que nós possamos ter a percepção, Senhor amado, da tua voz falando conosco, Senhor. E que nós estejamos prontos, Senhor, para te obedecer, meu Pai. Dá-nos, Senhor, ouvidos para te ouvir, olhos para te ver, Senhor. Que nós possamos ter pé, Senhor, para ir aos caminhos que o Senhor nos mandar ir, meu Pai Santo, e um coração disposto a te obedecer, meu Pai. Que nós sejamos íntegros, retos, tementes a ti, meu Pai. E estejamos, Senhor, atentos e vigilantes, meu Pai, para que nós não venhamos falhar, meu Pai Santo. Mas ao contrário disso, possamos refletir a tua presença nesta terra, meu Pai, por onde formos, com quem quer que andarmos, Senhor. E que o teu nome seja em todo tempo exaltado. Eu que te peço nesta manhã e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Deixa eu ver se o pastor Luciano entrou. Ele não me mandou mensagem. Não sei se ele melhorou. Vamos ver. Glória a Deus. Bom dia a todos que já entraram. Os que entrarão também. Glória a Deus. Acho que nós vamos ter que iniciar, independente do pastor. Ele não recebeu minha mensagem. Então, é melhor a gente não ficar muito tempo aguardando. A gente inicia, se ele entrar, a gente insere ele aqui. Né? De todo modo, que Deus possa cuidar da saúde dele, né? Ele possa ter uma boa recuperação aí da voz, que ele tinha perdido a voz. Ou que Deus possa passar com um bálsamo de cura sobre a vida dele, em nome de Jesus. Vamos lá, Jó, capítulo 8. Não abriu? Pode? Pode. Ah, tá. Jó, capítulo 8. Agora, a segunda resposta de Bildade, né? Vamos lá. Então, Bildade, de Suá, respondeu: Até onde você vai com suas palavras? Ai, perdão, gente. Eu abri 18 aqui. Peraí. Perdão, ainda bem que eu vi aqui. Aí, pronto. É a primeira resposta de Bildade, na verdade. Vamos lá. Então Bildade de Suá respondeu a Jó: Até quando continuará a falar assim? Suas palavras parecem um vendaval. Acaso Deus perverte o que é justo? O Todo-Poderoso distorce o que é certo? Certamente seus filhos pecaram contra ele e por isso receberam o castigo devido. Meu Deus, muita maldade, né? Mas, se você buscar a Deus e clamar ao Todo-Poderoso, e se for puro e íntegro, ele sem demora agirá em seu favor e devolverá o que por direito lhe pertence. E, embora tenha começado com pouco, no final você terá muito. Pergunte às gerações anteriores, atente às experiências dos antepassados, pois nós nascemos ontem e nada sabemos. Nossos dias na terra passam como uma sombra, mas os que vieram antes de nós o instruirão. Eles lhes ensinarão a sabedoria de outrora. Pode o papiro crescer fora do brejo? O junco se desenvolve sem água. Quando ainda estão florescendo, antes de ser cortados, começam a secar mais depressa que a grama. O mesmo acontece com todos que se esquecem de Deus. As esperanças do ímpio se evaporam. A confiança dele está por um fio. Apoia-se numa teia de aranha. Busca segurança no lar, mas ela não durará. Tenta agarrá-la com força, mas ela não permanecerá. O ímpio é como a planta verdejante, que cresce ao sol. Seus ramos se espalham pelo jardim.
Suas raízes se aprofundam por entre um montão de pedras, e num leito de rochas se firmam. Mas, quando a planta é arrancada, é como se nunca houvesse existido. Esse é o fim de sua vida, e do solo brotam outras plantas que tomam seu lugar. Mas uma coisa é certa: Deus não rejeitará o íntegro, nem estenderá a mão ao perverso. Voltará a encher sua boca de riso e seus lábios de gritos de alegria. Os que odeiam você serão cobertos de vergonha, e o lar dos perversos será destruído. Meu Deus. Hum, meu Deus. Muita coisa, né? Muita Muita coisa. maldade na fala, muita falta de sensibilidade, de compaixão, muita falta de amor, mas não adianta falar algumas verdades e não ter o discernimento, como nós já havíamos dito ontem, né? Nós já havíamos falado a esse respeito ontem. Você quer falar alguma coisa antes de eu começar aqui? É uma repetição, só mudou o personagem aí, né? Uhum, Mas foi até um pouquinho mais cruel, porque ele já iniciou já é, colocando o Jó numa situação de uma pessoa ruim. Ele falou a coisa, é aquela coisa, ele falou as coisas certas, né? Falou bonito, falou as coisas de acordo à palavra da época, era um homem conhecedor da palavra, né? Aquela coisa, um homem conhecedor da palavra, porém usou a palavra de forma errada, sem discernimento, né? Sem discernimento. de maneira cruel, né? Tem coisa aqui que ele disse que não. Então, mas pegando o seu gancho agora, isso é triste o que eu vou falar agora, mas não é porque a pessoa é conhecedora da palavra que era uma pessoa boa. Uhum, É triste isso. Nossa, conversei com fulano, o fulano conhece a Bíblia de A a Z. Tá legal, mas isso não significa, o fato dele conhecer a palavra de A a Z, que ele é uma pessoa boa, com boas intenções. Então, ele iniciou a conversa com más intenções. O Igor, né, não vou ficar repetindo aqui, já estava numa situação, né, que ele mesmo, coitado, já estava a parte humana dele já estava reclamando, já estava tipo, ficando depressivo, tal. Essas coisas é por causa da dor que a gente falou ontem. E esse rapaz, humildade aí, já iniciou aí, já colocando ele em uma situação pior ainda. Tipo, você está nessa situação porque você mereceu, né? Você mereceu. Aí, pai, pensa, você se já está esforçando, vivendo uma situação bem difícil, bem delicada. você uma linha de comunhão com Deus, se esforçando, né? Para ter essa comunhão com Deus todos os dias. É um bom tempo você, na vida de comunhão, aí acontece isso que aconteceu com o Jó. A gente já sabe porque o Jó que não sabia. E aí vem o conhecedor da palavra, né? E começa desse jeito a falar na sua vida. Imagina como que você ficaria. Sim. Aqui eu anotei, né? Pode até conter sabedoria nas palavras, né? Mas sem amor e sem discernimento, não vai ter valor algum. Tem uma palavra-chave aqui e cabe bem nesse início aqui, ó. Cuidado com a teologia que tenta explicar rapidamente aquilo que Deus ainda não revelou. Uhum, Vou ler de novo. Cuidado com a teologia que tenta explicar rapidamente aquilo que Deus ainda não revelou. uhum, Você pode ser conhecedor da palavra, mas você teve a revelação ou você ficou na letra? sim. É. A Daiane colocou assim: tem pessoas que são conhecedoras e usam o que sabe para distorcer as palavras, né? Mesmo, Daiane, é isso mesmo. Aqui, ó, há momentos em que silêncio é mais espiritual do que discurso. Presença é mais poderosa do que explicação. E compaixão é mais necessário do que correção. Uhum, Pelo amor de Deus, a pessoa numa situação dessa. Minha esposa foi em um velório, acho que foi na uhum. quinta-feira? Na sexta. Sexta-feira, né? E velório também, tipo, imagina, a pessoa ali que perdeu seu ente querido, você de vez de ir lá, né? Meus sentimentos. E às vezes é melhor você ficar quieto, dar os sentimentos para a pessoa e fica ali, ó, em oração e tal.
do que então você vê, né? Mas também, né, a vida que ele teve, né? Enfim, pelo amor de Deus, você está livre. Agora você vai ter uma vida melhor, porque você estava presa, né? Você nem saía mais, né? Por causa dessa doença do seu marido, da sua esposa. E começa a falar um monte de coisa ali, sem Deus ter mandado você falar, sem nada, você pensa que está É ajudando e está loucura, né? matando ainda a pessoa, né? Então, Loucura. Aqui, além dele ter sido cruel, né, de ter faltado discernimento para ele para falar coisas ali tão terríveis, né, não teve compaixão. Ainda assim, alguns trechos de coisas que ele fala, como o Viana disse, foram afirmações verdadeiras, né, foram palavras corretas. Deus é justo, sim, né? Deus não perverteria o juízo. Deus, ele é. As palavras ali, algumas estavam corretas, mas é que não se aplicavam naquele momento, né? Então precisa ter cuidado para não agir de uma maneira devastadora, né? Jó tinha acabado de perder os filhos, acabado de perder os filhos, de perder tudo que ele tinha, né? E aí vem uma pessoa e fala assim: ah, eles mereceram isso? Que loucura, né? Certamente seus filhos pecaram contra Deus e por isso receberam o castigo devido. Então, é muita maldade, e não dá para falar assim com nenhuma pessoa, né? A gente precisa ter todo o cuidado, todo o zelo, o amor, compaixão e discernimento, né? Uma teologia verdadeira pode virar crueldade quando usada sem discernimento. Deus ser justo não significa que nós saibamos interpretar corretamente cada sofrimento. eu vou mais além ali, é independente. Às vezes o Jó era um homem temente a Deus, a gente sabe disso, porque a gente leu. Mas os amigos dele também, pelos frutos que Jó dava, né, pela o jeito dele andar e tal, tudo, também já falava sobre isso. É a mesma coisa que a gente vê alguém que a gente já está andando um bom caminho na caminhada com a gente, e você fala, poxa, a pessoa, né, é uma pessoa esforçada para andar nos caminhos do Senhor, uma pessoa que se esforça o máximo para não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, né? É uma boa pessoa que conversa sobre a palavra de Deus, como é gostoso conversar com essa pessoa. Você acaba vendo os frutos, né? Nos filhos, na caminhada. Então, assim, o texto diz que no início de Jó, o próprio Deus, gente, pelo amor de Deus, se o próprio Deus falou que Jó era um homem temente, Íntegro, reto. isso não veio da palavra das pessoas humanas, veio do próprio Deus. Então, assim, lógico, de novo, a gente está falando isso porque a gente leu. Mas, de qualquer forma, se o próprio Deus falou isso dele, é porque ele demonstrava isso na comunidade, vamos dizer assim, né? E é lógico, né, que cria inveja, tal tudo, né? A gente já sabe disso. Às vezes, quando você começa a prosperar, quando você começa a sua família, até, eu não estou falando nem de dinheiro, estou falando do teu sorriso. Às vezes você tem uma família linda, você anda de mão dada com a tua esposa, com o teu esposo, os teus filhos sorriem para você. Até isso, infelizmente, tem pessoas que têm ciúmes, né? Uhum. E aí, na hora que alguma coisa acontece, essas pessoas aparecem, né? Aparecem. Então, essas pessoas apareceram para Jó, né? Pessoas, no caso aí, pessoas, se fosse hoje, pessoas da igreja, imagina. Pessoas conhecedoras da palavra que andou com você e de vez de te ajudar. Aqui, ó, onde fala aqui que o Romanos capítulo 12 verso 15. Chorai com os que choram. Sim. Chorai com os que choram. Uhum. Tem uma outra aqui que eu não sei onde está, aqui carregar, né? Ajudar a carregar Os fardos uns dos os outros. fardos uns dos outros. A Então, gente precisa ter todo esse cuidado, né? aí de novo, aqui cai, pelo menos ainda no versículo 3 aqui, Deus ser justo é diferente de nós, os conhecedores da palavra, achar que o fato de conhecer a palavra já tem uma explicação. Uhum. Aí você vai explicar na letra, a seco, sem ter entrado na presença de Deus nem nada, vai usar o seu conhecimento intelectual que você aprendeu da palavra, mas você não entrou na presença de Deus, você não pediu revelação para vir realmente com uma palavra da parte do Senhor,
porque somente uma palavra da parte do Senhor que traz o conforto na hora da dor. Por palavra de intelectual, você pode até falar bonito, mas não veio da parte do Senhor. Se não veio da parte do Senhor, não tem como confortar. A única coisa que conforta a gente é a presença do Pai Eterno. É a palavra do Senhor que nos conforta. Homem nenhum nessa terra consegue confortar alguém, a não ser sendo da parte do Senhor, que é o nosso Pai Eterno. O Espírito Santo é o Consolador, né? É. Aqui ainda no finalzinho desse capítulo 8, né? Diz assim no estudo que nós fizemos, Bildade diz que Deus não rejeita o íntegro. E sem perceber, ele descreve Jó. Essa parte finalzinha aqui é uma descrição de Jó. Ele afirma, Deus não rejeita o íntegro. E é real. Né? E Jó é íntegro. E acaba sendo até irônico, né? Porque o próprio narrador descreveu Jó como íntegro no capítulo 1, no verso 1. Bildade pensa que está corrigindo Jó, mas a sua própria afirmação acaba confirmando a integridade dele. Às vezes, o problema não é falta de Bíblia, é a falta de perceber que o texto se aplica de forma diferente da que nós estamos imaginando. Então, conhecer princípios não basta. É preciso discernir a quem e como eles se aplicam. Aqui no versículo 4, né? Fala assim, ó, Bildade diz que os filhos de Jó pecaram. Deus os entregou às transgressões, imagina, né? Tipo, ele sem ter buscado a Deus nem nada, o homem perdeu seus filhos, aí chega alguém, a paz do Senhor, a paz do Senhor, pastor Viana. Então, Deus entregou os teus filhos, né, à morte, porque talvez eles transgrediram contra o Senhor. Meu Deus do céu. Meu Deus. Muito cruel, né? Cruel. Tá certo. Aqui ainda anotei assim, ó, diagnosticar erroneamente pode transformar uma verdade em acusação injusta. Diagnosticar erroneamente pode transformar uma verdade em acusação injusta. Então, temos que tomar cuidado, né? Cuidado com o julgamento, cuidado com os diagnósticos, aquilo que você faz de leitura. Sempre busque em Deus o discernimento para que não venhamos errar, né? Não cabia a Jó. O que eles falaram Não se aplicar. não se aplicava, Jó, não se aplicava. Entre o versículo 5 e 7, né? Bildade aconselha, olha só, aconselha Jó a buscar Deus. Imagina, se você já é uma pessoa que busca Deus, que você está se esforçando para andar, né, de acordo com a palavra, não se desviando nem para a direita, nem para a esquerda, dando o teu máximo ali, né? Fala, meu Deus, graças a Deus, foi mais um dia que eu estou na presença do Senhor. Aí vem a pessoa, né? Você perdeu tudo que tinha e a pessoa vem para você e fala: você precisa buscar mais a Deus. E lança uma palavra dessa, de novo, a gente está sendo repetitivo aqui, mas é por causa da leitura, tá, pessoal? A leitura não tem como fugir desse raciocínio aqui de Jó, mas Deus tem os seus propósitos, o porquê que deixou o livro de Jó para nós, para quando a gente se deparar numa situação dessa, que a gente possa se lembrar, né? Dar os sentimentos para a pessoa e já cair em oração. Ali orar durante a semana pela pessoa, para a pessoa ser confortada. Se você for, olha, vou aí na sua casa tomar um café, para ir lá tomar um café é diferente do que a gente está lendo aqui, né? Por isso que Deus já deixou escrito algumas coisas. Ir lá tomar um café, orar pela pessoa ali e falar muito, entendeu? Se a pessoa precisar chorar, vai chorar. Se a pessoa quiser conversar, você vai conversar, mas sempre levantando a pessoa, levantando essa pessoa, não fazendo aquilo que está fazendo aqui, né? Ainda mais uma pisadinha, né? A pessoa já está no chão, você vai lá e ainda pisa na garganta dela. Não dá, né? Vamos para o capítulo 9? Vamos lá. Aqui diz assim: então Jó falou novamente: sim, eu sei que tudo isso é verdade de modo geral, mas como alguém pode ser inocente aos olhos de Deus? Se uma pessoa quisesse levar Deus ao tribunal, acaso poderia lhe responder uma vez em 1000? Pois Deus é muito sábio e poderoso. Quem alguma vez o enfrentou e saiu vencedor? Ele move montanhas sem dar aviso, e em sua ira as põe abaixo.
sacode a terra de seu lugar e faz tremer seus alicerces. Se ele ordena, o sol não nasce e as estrelas não brilham. Ele sozinho estendeu os céus e marcha sobre as ondas do mar. Criou todas as estrelas, a Ursa e o Órion, as Pleiades e as constelações do sul. Ele fez grandes coisas, maravilhosas demais para entender, e realiza milagres incontáveis. Quando se aproxima de mim, não posso vê-lo. Quando passa, não percebo sua presença. Se ele toma a força, quem o fará devolver? Quem ousa perguntar o que está fazendo? E Deus não refreia sua ira. Até os monstros marinhos são esmagados sob seus pés. Quem sou eu, então, para tentar responder a Deus? Ou mesmo argumentar com ele? Ainda que fosse inocente, ou seja, ele não está também falando que ele nunca peca, tá? Olha lá. Ainda que fosse inocente, seria incapaz de me defender. Poderia apenas implorar por misericórdia ao meu juiz. E mesmo que eu o chamasse e ele me respondesse, não acredito que me daria atenção, pois ele me ataca com uma tempestade e sem motivo me fere repetidas vezes. Não permite que eu recupere o fôlego, mas enche minha vida de amargura. Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, quem ousa levá-lo ao tribunal? Embora eu seja inocente, minha própria boca me declararia culpado. Embora eu seja íntegro, ela provaria que sou perverso. Sou íntegro, mas isso não faz diferença para mim. Desprezo minha vida. Íntegro ou perverso é tudo a mesma coisa. Por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o perverso. Quando uma praga vem repentinamente, ele ri da morte dos inocentes. A terra está nas mãos dos perversos, e ele cega os olhos dos juízes. Se não é Deus quem faz isso, então quem é? Minha vida corre mais depressa que um atleta. Foge sem jamais ver alegria. Desaparece como um barco veloz de papiro, como a águia que se lança sobre a presa. Se eu decidisse esquecer minhas queixas, deixar de lado a tristeza e exibir um rosto alegre, ainda assim temeria todos os meus sofrimentos. Pois sei, ó Deus, que não me considerarás inocente. Não importa o que aconteça, serei considerado culpado. Então, de que adianta continuar lutando? Mesmo que eu me lave com sabão e limpe as mãos com soda, tu me lançarás num poço de lodo, e até as minhas roupas terão nojo de mim. Deus não é ser humano como eu. Não posso discutir com ele nem levá-lo ao tribunal. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, e nós temos esse mediador. Se ao menos houvesse um mediador entre nós, alguém que nos aproximasse um do outro, ele afastaria de mim o castigo de Deus, e eu já não viveria aterrorizado. Então falaria com ele sem medo, mas sozinho não consigo fazê-lo. Meu Deus. Ai, meu pai, aqui a gente vê, né? Ele reconhecer que ele próprio é falho, né? Quando nós dissemos acerca do capítulo 1, nós falamos que ali ele era justo, íntegro, reto, eram palavras do próprio Deus falando a respeito dele, né? Mas ainda assim o texto não dizia que ele era um homem sem pecado, né? E ele reconhece aqui nas palavras dele que ele é falho, né? Que ele tem sim pecados, que ele tem falhas. E aqui fala assim, ó, Jó reconhece a grandeza de Deus, mas não sabe como apresentar a sua causa, né? Na verdade, ele não está negando Deus, ele está reconhecendo a distância entre a criatura e o Criador. Ele pergunta como alguém pode discutir com Deus? E aqui começa a surgir um desejo que será importante no livro de Jó, né? Alguém que faça ponte entre o homem e Deus, né? E esse tema vai crescer até lá pelo capítulo 9, aproximadamente.
E nós vemos aqui que tem correlação também com 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Aleluia. Então a distância que Jó sente entre Deus e o homem encontra resposta em Cristo. Deus. É que ali Cristo ainda não tinha vindo em carne, né? Já existia, mas não tinha vindo em carne, então ele não tinha Cristo como mediador. Essa resposta começa no Novo Testamento. Sim, Deus. sim. Aí aqui ainda continua, né? Jó contempla o Deus soberano da criação. Quando ele começa a dizer ali, né, sobre os montes, a terra, o sol, as estrelas, o mar, as constelações, tudo que Deus criou, né? Na mentalidade bíblica, isso não é astrologia. Não é, Deus não está falando ali dos astros, mas é uma contemplação da soberania do Criador sobre todo o universo, né? No Salmo 147, no verso 4, diz assim: Conta o número das estrelas e chama cada uma pelo nome. Deus conhece cada uma, né? Assim como ele conhece cada um de nós pelo nome e nos chama, ele conhece todas as coisas que ele criou. Levantai os olhos para o alto e vede quem criou estas coisas. Isso é o texto de Isaías 40, verso 26. Então, a grandeza de Deus pode consolar o ser humano, mas em Jó também aumenta a sensação de pequenez dele. E quantas vezes nós contemplamos, né, toda a grandiosidade daquilo que Deus fez, e se nós estamos bem, isso vem alegrar o nosso coração, porque a gente consegue contemplar tudo isso e saber que quem fez foi o nosso Pai. Mas muitas vezes, se nós estamos vivendo sofrimento, a gente olha para tudo isso e vê quão pequenos nós somos, né? O vermezinho de Jacó, né? O Deus que governa as galáxias também conhece as perguntas que você não consegue sequer formular. Deus conhece todas as coisas, né? Antes que a palavra saia dos nossos lábios, diz a palavra do Senhor, né? Ele já conhece cada uma delas. Deus sabe de tudo, não fica nada escondido aos olhos dele. E depois, um pouquinho mais à frente, lá, a partir do verso 13, nós conseguimos ver que Jó começa a expressar a sua angústia, as suas crises, a sua tristeza. Ele sente que não conseguiria ser ouvido adequadamente. Ele chega a dizer coisas muito fortes sobre justiça e sofrimento. E aqui nós precisamos distinguir, né, o que Jó está sentindo, que é totalmente diferente da definição final de quem Deus é. A Bíblia preserva o lamento de Jó para que nós tenhamos conhecimento, não porque cada frase emocional dele seja uma formulação teológica completa, mas porque a dor humana pode falar dessa forma. Então, Deus não ignorou a dor do ser humano. Ele deixou escrito aqui todos esses textos para que nós soubéssemos que existiria sim aflição, né? E Deus fala: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Que eu venci o mundo. Então, nós precisamos ter, assim, esse texto registrado para que nós saibamos que, de fato, pode sim sobrevir angústia, aflição sobre a vida do homem. Nem toda frase dita em sofrimento deve ser transformada numa doutrina, né? Nem Deus considera muita coisa do que a gente fala, né? Tanto que nós temos, graças a Deus, o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a Bíblia leva o lamento a sério, sem transformar toda percepção ferida em verdade final. Depois, um pouquinho mais no finalzinho, né, entre os versos 25 a 31, Jó sente que seus dias correm sem esperança. Ele usa imagens de velocidade, o mensageiro correndo, o barco veloz, a águia indo sobre a presa, e a sensação é: a minha vida está passando e nada está mudando. Quantas vezes nós estamos em meio ao olho do furacão, né? E parece que nós oramos e nossa oração não está sendo ouvida. Parece que tudo está acontecendo, menos a solução do nosso problema, né? Essa percepção aparece em muitos salmos. Quando a dor se prolonga, o problema deixa de ser apenas sofrimento. Começa a ser a sensação de que não haverá mudança. E a esperança cristã não depende de que a situação presente melhore de maneira imediata.
ela está ancorada na ressurreição de Cristo. Inclusive no texto de 1 Coríntios que nós vamos ler hoje, a gente vê isso, né? Que a morte não é o fim, existe a ressurreição, né? Nós vamos ressuscitar no grande dia para encontrar com o nosso Pai Celestial, né? Quando o presente parece fechado, a ressurreição mantém o futuro aberto. Então nós precisamos ter a esperança de que haverá algo além dessa vida passageira, né? Breve, desse sopro de vida que nós temos aqui na Terra. Não podemos nos esquecer disso. Depois, entre os versos 32 e 35, aqui a gente tem Jó falando que não existe árbitro entre nós. E esse é um dos textos mais fortes, né? Porque falam de maneira clara aquilo que Jesus faz por nós, né? Ele é o nosso mediador. O hebraico traz a ideia de que alguém que pudesse julgar ou mediar entre duas partes. E isso é encontrado diretamente em Cristo. 1 Timóteo 2,5 diz, ele é um só mediador, né? Hebreus 4, entre os versos 14 e 15, fala de maneira resumida, o sumo sacerdote que se compadece. Em Hebreus ainda, no capítulo 7, no verso 25, diz, vive sempre para interceder, né? Jó desejava alguém entre Deus e o homem, e o Evangelho nos apresenta Jesus. Então, graças a Deus por isso, nós temos Jesus, e apesar dele ter subido ao céu, né, morreu, ressuscitou, subiu ao céu, ele nos deixou o Espírito Santo, né, que fala através de nós. E depois Jó vai falar com Deus a partir do limite, né? Minha alma está cansada da vida. Na verdade, aqui já começa o verso 10. O capítulo 10, na verdade. Então a gente vai fazer essa leitura depois. Tem algo a dizer nesse do 9? Alguns versículos aqui com conexão com o versículo 33, né? Mas aqui começa que nem, por exemplo, Jó 9, 33, né? Um árbitro entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2,5, né? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Hebreus 9,15, Cristo é o mediador da nova aliança. Hebreus 12:24, Jesus é o mediador da nova aliança. Jó está expressando uma necessidade que o Evangelho posteriormente responde. Jó procura o mediador, o Evangelho apresenta o mediador. Olha só. Então, Jó, na época dele, não tinha o que nós temos hoje, né? Não é que ele não tinha, ele não depois, no decorrer da leitura ainda, que Deus vai falar com ele, né? A interpretação, né? Ele não tinha. Jesus sempre existiu. Só que hoje a gente está na vantagem, né? Porque Jesus veio em carne e hoje realmente, né, é esse mediador. E o peso era tão grande na época de Jó, porque por um só homem entrou o pecado. Então estava pesado. Estava pesado para ele, né? Era tudo mais pior do que Difícil, mais difícil. porque hoje, na nossa época aqui, nós temos esse mediador que ele estava procurando lá. Hoje nós temos, ele estava sem esse mediador na mente dele, nos pensamentos dele. Mas, de qualquer forma, olha só como ele era um homem que buscava Deus na época, né? Olha o entendimento dele no meio da dor. Falou algumas coisas ali, que tipo, será, acho que não tem ninguém que possa me defender, ou Deus não vai me ouvir, tal, tudo porque ele está na dor. Ele está na dor hoje não. Mesmo hoje, você na dor, para nós que, pela misericórdia, conhecemos a Cristo, poxa, se acontecer alguma coisa, por mais que você tome um choque, mas você já cai de joelho e você já vai clamar, Senhor Jesus, né? Ou seja, você já vai clamar pelo mediador. Você já vai colocar o nome do Senhor Jesus na luta que você está vivendo hoje. Ele não tinha ainda esse nome. Isso. Vamos prosseguir aqui a leitura, que hoje tem até o capítulo 11, né? Vamos lá. Jó expressa seu pedido a Deus agora, né? Estou cansado de minha vida e vou me queixar abertamente. Minha alma amargurada precisa se expressar. Meu Deus.
Direi a Deus, não apenas me condenes, dize-me que acusações tem contra mim. Que vantagem tem em me oprimir? Por que me rejeitas se sou obra das tuas mãos, enquanto sorris para as tramas dos perversos? Acaso teus olhos são como os nossos? Vês as coisas como um ser humano qualquer? Tua vida é tão breve como a nossa? Vives tão pouco como o homem que precisa, sem demora, investigar minha culpa e procurar meu pecado? Embora saibas que não sou culpado, não há quem possa livrar-me de tuas mãos. Tu me formastes com tuas mãos, tu me fizestes e, no entanto, me destróis por completo. Lembra-te de que do barro me fizestes. Acaso me farás voltar tão depressa ao pó? Tu guiastes minha concepção. Olha que lindo isso. Tu guiastes minha concepção e me moldastes no ventre materno. Com carne e pele me vestistes, me teceste os ossos com meus tendões. Ele tem consciência, né, de que foi Deus que fez a vida dele. Tu me deste vida e me mostraste teu amor, e com teu cuidado me preservastes. Teu verdadeiro motivo, porém, tua real intenção, era me vigiar, e se eu pecasse, não perdoar minha culpa. Se sou culpado, pior para mim. E mesmo que eu seja inocente, não posso manter a cabeça erguida, pois estou cheio de vergonha e sofrimento. Tá pesado. É difícil, né, conseguir levantar a cabeça no momento de tanto sofrimento, né? Lembrei do salmista, né? Elevo os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro. É difícil, quando a gente está no momento de dor, erguer a cabeça é muito difícil. Mas prosseguindo aqui, verso 16: Se mantenho a cabeça erguida, tu me caças como um leão e manifestas contra mim teu imenso poder. Repetidas vezes depões contra mim, sobre mim derramas tua ira crescente e me atacas com um exército após o outro. Por que então me tiraste do ventre da minha mãe? Por que não me deixaste morrer antes de vir ao mundo? Seria como se eu nunca tivesse existido. Irias direto do ventre para o túmulo. Restam-me apenas alguns dias. Por favor, deixa-me em paz, para que eu tenha um instante de alívio. Antes de partir para a terra de escuridão e densas sombras, para nunca mais voltar. É uma terra escura como a meia-noite, terra de profunda escuridão e desordem, onde até mesmo a luz é escura como a meia-noite. Meu Deus, que forte. Muito forte, né? E aqui começa o estado depressivo dele, né? A gente vê no começo aí que já começam os sinais, né, de uma depressão. Não sem razão, né? Porque viver tanta angústia assim, meu Deus, não é fácil para qualquer ser humano, né? Quer falar algo? Pode falar já. E depois eu faço. Aqui nesse capítulo 10 aqui, ele já está falando mais direto com Deus, né? Mas você vê que os textos demonstram, quando ele fala, né, que Deus fez, né? Fala até do ventre, né? Teceu, né? Teceu minha vida, Me né? reconhece. O ventre da minha mãe, seria melhor, talvez, nem ter nascido e tal. Mas a dor era intensa. A dor é intensa. Né? O capítulo 10 não tem jeito. Se a gente for falar muito aqui, a gente vai cair em repetição, né? O texto já está bem claro da própria explicação que a gente fez no versículo, no capítulo anterior. Né? Sim. O sofrimento era muito grande. Então, na situação que ele estava, dificilmente vai ficar ali numa adoração, né? Você é alegre e tal, tudo. A parte humana, por causa da dor. Acho que foi ontem que eu falei, imagina você, se você vai para o hospital quando a coisa aperta a nível de enfermidade, lá você fica através de medicamento, e aí você começa a receber visita, você está através de medicamento, as pessoas começam a falar com você, né? E aí você cheio de aparelho lá, e você, não, tudo bem, vai dar certo, vou me recuperar, tal. Mas você está cheio de aparelho, você está com um remédio ali que está inibindo a dor, entendeu? Agora você imagina da época dele, sem Sem os recursos, né? Que nós temos hoje. nós temos hoje, entendeu? E aí você vai conversar com ele e você quer que ele esteja como?
Mesmo assim na fala dele, ele realmente é um homem temente a Deus. Ele está reclamando? Tá, porque ele está com dor. Mas, ao mesmo tempo, na fala, ele reconhece. Você teceu. Você me fez. Uhum. Né? Então, tipo, ele está ali em choque. Se é o Senhor que me fez, né? Tipo, só o Senhor pode resolver isso. Uhum. Ou me matar, ou resolver. Esse é o resumo que eu faço aqui. Né? Isso. Aqui eu vou fazer a leitura do que eu dei uma pesquisada. Fala assim, ó. Jó fala com Deus a partir do limite. Minha alma está cansada da vida, né? E depois ele pede, não me condenes, faze-me saber o porquê contentes comigo. Novamente, Jó não está fugindo de Deus, né? Ele discute com Deus. Ele conversa com Deus. E isso é profundamente bíblico. Abraão questiona. Moisés intercede. Abacuque pergunta e os salmistas lamentam. O relacionamento verdadeiro com Deus suporta perguntas sinceras. Uma fé madura não precisa fingir que não tem perguntas. Então, nós precisamos ter um relacionamento sincero com Deus, né? Não adianta a gente ir diante de Deus e começar a falar palavras, né, bonitas, né, querer demonstrar uma coisa, porque Ele conhece o nosso íntimo, o nosso profundo. Então, nós precisamos ter esse relacionamento sincero com Ele e ter uma maturidade espiritual sem fingimento, né? Nós precisamos ter essa liberdade. Por isso que é importante nós entendermos que somos filhos e que Ele é o nosso Pai. Nós podemos falar abertamente com Ele, chorar, né? Deita no colo do Pai, se lança aos pés dele, né? E seja sincero. É. Aqui, Você ó, quer falar alguma coisa? entre o versículo 3 e 7, né, chamou minha atenção aqui. Quando a pessoa está ferida, né, pode concluir: Deus me abandonou. Mas a sensação não é necessariamente revelação. Aí ele dá uma dica aqui. Em Romanos 8, 38, 39. Vou ler aqui. Olha aqui, ó. Olha aqui. Romanos 8, do versículo 38 e 39. Está escrito: E estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem os anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por mais que ele não está ainda no Novo Testamento após a vida de Cristo, mas, de qualquer forma, nada pode separar o amor de Deus de nós. Mesmo numa situação dessa, é lógico. Não quero passar por isso, ninguém quer, né? Uhum. Ninguém quer passar por isso, por nada. A gente não quer passar. A realidade é que a gente não quer passar dor nenhuma. Sim. É a realidade. Eu prefiro, acho que todo mundo aqui, eu prefiro fazer como o Jó fez. Já pensou Deus olhar para nós e falar: olha lá, né, o pessoal que está na mesa lá na live são pessoas tementes ao Senhor. São pessoas que agrada. Quando eu olho para eles, eu me agrado. Então, o esforço tem que ser esse. No caso de Jó, foi Deus quis, né, ali provar para Satanás que Jó realmente Era íntegro. né? Mas ninguém quer passar por isso, não. Isso aí. Depois, ali entre os versos 8 e 12, é a parte que eu acho linda, né? Jó lembra que foi Deus quem o formou, né? Ele diz: As tuas mãos me fizeram e me formaram. Isso ecoa a linguagem do Criador como oleiro, né? No Salmo 139 tem um trecho que diz: Tu formaste o meu interior. Em Isaías 64:8, nós somos o barro e tu és o nosso oleiro. Jeremias, né? Sim, Eu uso Jeremias sempre, 1:5. eu uso sempre, né? É, Jeremias 1:5, né? Eu te conheço, né? Eu te conheço, Jó, desde o ventre da tua mãe. Então, você vai querer abrir aí? não, mas é Isaías 44, Ah, tá. 4. Deixa eu ver o que diz aqui. Enquanto você busca aí, eu vou só finalizar desse trechinho aqui. Algumas das perguntas mais dolorosas.
surgem justamente porque conhecemos a bondade de Deus. A dor se torna mais difícil quando parece contradizer aquilo que sabemos sobre quem Deus é. Se me formasse com tanto cuidado, por que agora parece que me destróis? Essa é a pergunta que Jó tinha feito, e por isso que tem essa frase, né? A dor se torna ainda mais difícil quando parece contradizer aquilo que nós sabemos sobre quem Deus é. Deus é todo poderoso, né? Para transformar o nosso lamento em riso, o nosso pranto, né? Em alegria, e sabendo quem Deus é, imaginar o quanto a gente está sofrendo, né? Permanecemos em algum sofrimento, é muito difícil, né? A dor parece que se torna ainda maior. Tem um texto aqui que vai ser usado lá na frente, mas olha só, é Isaías 44, versículo 24. Assim diz o Senhor, seu Redentor e Criador. Eu sou o Senhor que fiz todas as coisas. Sozinho estendi os céus. Quem estava comigo quando criei a terra? Isso aí. Só que, gente, louvado seja o nome do Senhor pelo dia chamado hoje. Olha o que eu acabei de ler, olha o que a gente está acabando de estudar. Meu Deus. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai. E a gente veio justamente nessa época. A gente nasceu nessa época. Tem um propósito para nossas vidas. Então, o pessoal do Velho Testamento, a galera que veio antes, meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Imagina buscar a Deus, né, sem esse intermediador. Né? Hoje nós temos o intermediador que a gente leu aí, né, alguns minutos atrás, Jesus Cristo. Né? Acabei de ler, quem vai nos separar desse amor? Eu me lembro, você falando assim, eu me lembrei, né? Teve um vídeo que eu assisti uma vez e que falava assim, né? Quando nós formos para a eternidade, eu quero conversar com Abraão, né? Conversar com Moisés, falar como que foi você ali com a presença do Senhor ali, ele próprio falando com você. E aí a pessoa falava assim, mas eles também vão nos questionar, né? Também vão querer saber como é que era andar com Deus dentro de nós, né? Através do Espírito Santo. Então é bem isso mesmo. Hoje nós estamos, né, nesse tempo. Então não venhamos, às vezes a gente se frustra pelo que nós não vivemos, né? Falar, não, eu queria ter vivido lá no tempo de Moisés, porque eu não ia ser igual aquele povo que não quis ouvir a Deus, eu ia ser ia querer subir um monte junto com ele, né? Mas fica com esses pensamentos de queria ter vivido isso, queria ter vivido aquilo, mas deixa de desfrutar o que você está vivendo hoje. Hoje nós temos livre acesso ao Pai, o véu foi rasgado, nós podemos entrar na presença do nosso Deus, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, né? Saibamos aproveitar isso, né? Que nós possamos ter essa consciência e venhamos desfrutar dos benefícios disso, né? Nesse ensinamento aqui que nós estamos tendo, né? Olha aqui a frase aqui, ó. Não devemos tratar sofrimento profundo com frases religiosas prontas. Vou ler de novo. Não devemos, tratar sofrimento profundo com frases religiosas prontas. Há momentos em que uma pessoa precisa ser ouvida, ser acolhida, ser acompanhada e ser conduzida novamente a uma esperança. Só que para você fazer isso, se caso você for atender uma pessoa que está nesse nível, você tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus. Você tem que sair de cena e deixar Deus te usar, né? Você ser a voz ali, ser realmente um instrumento da parte do Senhor. Porque a tua lógica não vai conseguir. A tua lógica, o teu intelecto não vai conseguir tirar a dor daquela pessoa. Então, somente você se colocando na presença do Senhor e fala, Deus me usa, sai de cena, e o Senhor me usa para que da sua boca possa sair realmente as palavras que o Espírito Santo quer que saia. Aí, aquela pessoa pode diminuir a dor ali. E não só isso, né? A gente crê na cura. De repente, a pessoa ser curada. E dali virar um grande testemunho, né? Para que a gente possa falar, Deus continua sendo Deus. Ele cura, ele liberta, né? Ele tira o sofrimento.
Aqui entre os versos 13 e 22, né, a gente vê que a morte não é o fim, existe a ressurreição. Existe a ressurreição. Então, mesmo que a gente viva angústias, viva dor, viva momentos de sofrimento, nós precisamos ter o nosso coração esperançoso de que tudo isso é passageiro, né? Nós somos peregrinos nessa terra, nós temos um lugar onde nós iremos morar a eternidade. Então, a morte, os sofrimentos daqui, tudo isso, tudo é passageiro. E a morte não é o fim. Existe, existe a nossa vida eterna que vamos desfrutar ao lado do Pai. Vamos para o capítulo 11? Vamos. Que a hora passa muito rápido. A hora vai e vai, como diz a pastora Tânia, né? Jó, capítulo 11. Então Zofar de Naamá respondeu a Jó: não haverá resposta a essa torrente de palavras? Uma pessoa inocentada só por falar muito? Devemos todos calar-se enquanto você continua a tagarelar? Quando zomba de Deus, ninguém o repreenderá? Você afirma: minhas crenças são puras e sou limpo aos olhos de Deus. Se ao menos Deus se pronunciasse, lhe dissesse o que pensa. Se ao menos lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria não é coisa simples. Escute, Deus, sem dúvida, o está castigando muito menos do que você merece. Meu Deus, olha o tamanho da crueldade. Acaso você pode desvendar os mistérios de Deus e descobrir tudo sobre o Todo-Poderoso? Esse conhecimento é mais alto que os céus, e o que você quer, o que você pode fazer é mais profundo que o abismo, e o que você pode saber é mais vasto que a terra e mais amplo que o mar. Se Deus passa e prende alguém ou convoca o tribunal, quem pode detê-lo? Pois ele conhece os falsos e registra seus pecados. É tão impossível um tolo tornar-se sábio como um jumento selvagem dar à luz uma criança. Se ao menos você preparasse o coração e levantasse as mãos a Deus em oração, livre-se de seus pecados e deixe toda a maldade para trás. Então seu rosto se iluminará com inocência. Você será forte e não terá medo. Você se esquecerá de seus sofrimentos. Serão como águas passadas. Sua vida será mais luminosa que o meio-dia. Até a escuridão será clara como a manhã. Você se sentirá seguro, pois terá esperança. Estará protegido e descansará tranquilo. Sem medo se deitará e muitos buscarão sua ajuda. Os perversos, porém, ficarão cegos, sem ter para onde fugir. Sua única esperança será a morte. Meu Deus, esse foi mais cruel ainda, né? Se veio um e deu um empurrão, esse daqui esfregou a cara dele na lama, né? Meu pai amado. Zofar entra na conversa ainda mais agressivo. Acusa Jó de falar demais e sugere que Deus até estaria castigando menos do que lhe merecesse. Isso é duríssimo. Ele essencialmente diz: você acha que está sofrendo muito? Poderia sofrer ainda mais. Meu pai. Existe uma falsa espiritualidade que usa a grandeza de Deus para diminuir a dor humana. Mas Jesus nunca fez isso. Ele sabe que Lázaro ressuscitará, mas mesmo assim, Jesus chorou. Saber que Deus é soberano não nos dá licença para ser insensíveis à dor de alguma pessoa. Depois, Zofar fala corretamente sobre a insondabilidade de Deus. Porventura, alcançarás o caminho de Deus? Essa é uma verdade profunda. Romanos 11:33 diz: quão insondáveis são os seus juízos. E Isaías 55, entre o 8 e o 9, diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Mas Zofar usa a transcendência divina para pressionar Jó. E novamente diz, novamente nós vemos, né, uma verdade correta, mas numa aplicação inadequada. Uma verdade correta, mas numa aplicação inadequada. A grandeza de Deus deveria produzir humildade em nós e não arrogância sobre a dor dos outros.
Depois, entre os versos 13 a 20, nós vemos: Zofar oferece esperança sob uma condição errada. Ele diz: se preparares o coração, se removeres a iniquidade, então tudo melhorará. Gente, não é um passe de mágica. Eu inicio praticamente os meus atendimentos falando exatamente isso. Olha, não ache que é um passe de mágica, não é o fato de você vir aqui confessar que amanhã a sua vida vai estar completamente diferente, né? Até porque Deus, ele é misericordioso, ele nos perdoa, né? A palavra diz, né, que o arrependimento e a confissão são suficientes para perdoar pecados. Mas, como nós havíamos dito em outras lives, existem situações que têm consequências e nós não vamos estar isentos a passar pelas consequências. Nós vamos viver algumas consequências. Claro que muitas vezes, né, o arrependimento e a confissão já traz um alívio, mas falar que tudo melhorará, né, que amanhã já vai ser outra história, não é assim que funciona, né? O problema é que Zofar presume novamente que existe um pecado específico escondido. E o livro de Jó desmontará a ideia de que a vida funciona sempre como uma equação simples. Arrependa-se e tudo ficará bem imediatamente. Não é assim. Arrependimento é sempre necessário quando existe pecado, mas não devemos inventar pecado apenas para explicar um sofrimento. Arrependimento é resposta para pecado, não é explicação automática para toda dor, né? E mesmo que haja arrependimento, veja o mesmo caso de Davi. Davi foi pronto em se arrepender. Quando ele entendeu ali, ele já de imediato confessou o pecado dele, não ficou escondendo, não ficou tentando dar uma desculpa, não ficou argumentando, confessou o pecado, se arrependeu, mas as consequências ainda perduraram. A espada não se apartou da casa dele, né? Então, falar que a coisa é instantânea não é verdade. Então, tem essas questões aqui que precisam ser bem lembradas e bem observadas. Tem algo que você queira acrescentar? Não, a leitura me fez ir para os atendimentos mesmo, né? Quantas vezes, né? Tipo, iniciou um atendimento, uma das perguntas, né? Você tem certeza da salvação? E a pessoa fala, não. Hum. E aí, se você, quando a pessoa fala não, você não dá para continuar o atendimento sem você explicar sobre salvação e ela poder entender e dizer sim, agora dessa forma eu entendi, eu creio na salvação, né? E sobre o perdão também. São duas perguntas importantes, né? Porque se a pessoa não sabe se perdoar, se a pessoa também não libera perdão, não tem como se livrar, né, daquilo que ela está passando, né? A oração dela não vai ser ouvida, né? E agora você imagina uma pessoa que está lá, foi lá para ser, está machucada, tá destruída, tá numa situação terrível espiritualmente falando. Muitas pessoas não vão ali com doença no corpo, assim, né, terminal, que era o caso de Jó, mas estão com uma dor profunda na alma, estão com, com algo que está sendo carregado mais de 10, 15, 20 anos ou mais. E ali, pela palavra ali, Deus dá graça. Então, não é por causa do conselheiro, não é porque eu sou o conselheiro do circo. Não, você é um instrumento do Senhor e você está fazendo um trabalho no circo. Você está servindo no circo ou na igreja. Mas a cura vem através da palavra, né? E aí, quando você compreende que somente a palavra de Deus vai curar, não o teu intelecto. E aí o rapaz aí, esqueci o nome aí do Zofar, Zofar. ele veio pelo intelecto dele. Ele era conhecedor da palavra? É aquela coisa, é conhecedor da palavra? É. E foi usar a palavra através do teu intelecto. Através do intelecto dele, da sabedoria dele, pegando os versículos isolados, tal, tudo. Esse é o perigo. Esse é o perigo, né? Quem você pensa que é, Viana? Falando para mim mesmo, para não atacar ninguém. Quem você pensa que é, Viana?
que quando as pessoas vão no atendimento e algumas delas acabam se batizando, algumas delas vão lá para frente, levantam as mãos e reconhecem o Senhor Jesus Cristo novamente como o único Salvador de sua vida. Foi você, Viana? Não, não fui eu. Foi a palavra. Uhum. Foi a palavra do Senhor. E no decorrer do silk, né, ou dentro da igreja, o que levanta a pessoa, o que transforma a pessoa é a palavra. E quem é a palavra? Que É ainda o próprio Jesus. Jó já estava ali com Jesus através da palavra. Jesus só não tinha vindo ainda em carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo não tinha habitado ainda. Já pensou? Jesus, depois de. Meu Deus, criei um cenário aqui agora. Já pensou que todos esses amigos de Jó que foram lá e depois, no final, aparecesse Jesus para conversar com Jó? Né? Jó perguntaria aí, todos que vieram conversar comigo aqui, eram meus amigos, eu conheço, quem és tu? E Jesus pudesse falar para ele, meu nome é Jesus, né? Sou filho de Deus. A coisa ia ser diferente, né? Então, hoje nós estamos numa situação diferente. Hoje nós temos a palavra, mas do verbo que se fez carne e hoje vive. É isso, eu nem consigo falar mais. Nós somos privilegiados, né? E precisamos entender esse privilégio, né? E ser gratos Não por tudo posso chorar isso. aqui, senão o menininho aí que me chama do homem marrom. O filho da Lilian, né? O filho da Lívia fala, "Ai, o homem marrom está chorando, mamãe." Ai, vamos lá, vamos para o 1 Coríntios. Primeiros Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Que ensinamento, meu Deus. Glória a Deus. Acaba ministrando a gente É, para que a gente possa conversar com as pessoas que Deus vai colocar diante de nós. que vai estar machucadas, vão estar destruídas, né? Na alma, na maioria das vezes, né? Estão doentes na alma, né? No caso de Jó, se fosse na época de hoje, Jó estaria dentro de um hospital, né? Talvez estaria ali na UTI, né? Sim. Talvez nem os aparelhos mais. Sabe quando o médico fala, ó, Desengana. desengana, se vocês quiserem falar com ele por esses dias aí, quiser trocar uma ideia, chama os parentes, chama todo mundo aí, porque, ó, já era. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1. Diz assim: Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam. Se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei, do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, Meu Deus. a maioria dos quais ainda está viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora do tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Olha Paulo falando isso, gente. Se Paulo fala isso, quem sou eu na fila do pão? Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, voltando aqui para o 9, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Olha isso, vou repetir. O que agora sou, porém, deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo, e, no entanto, não fui eu, mas Deus que, em sua graça, operou por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem na qual vocês já creram. Pois bem, se proclamamos que Cristo ressuscitou dos mortos,
Porque alguns de vocês afirmam não haver ressurreição dos mortos? Pois, se não existe ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. E a fé que vocês têm também é inútil. Então estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que ele ressuscitou a Cristo. Mas, se não existe ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. E se não existe ressurreição dos mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil e vocês ainda não e vocês ainda estão em pecados. Nesse caso, todos que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos que são de Cristo receberão nova vida. Mas essa ressurreição tem uma sequência. Cristo ressuscitou como primeiro fruto da colheita. E depois, todos que são de Cristo ressuscitarão quando ele voltar. Então virá o fim, quando ele entregará o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todos os governantes e autoridades e todo o poder. Pois é necessário que Cristo reine até que tenha colocado todos os seus inimigos debaixo de seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, pois as Escrituras dizem: Deus pôs todas as coisas sob a autoridade dele. Claro que, quando se diz que todas as coisas estão sob a autoridade dele, isso não inclui aquele que conferiu essa autoridade a Cristo. Então, quando todas as coisas estiverem sob a autoridade do Filho, ele se colocará sob a autoridade de Deus, para que Deus, que deu a seu Filho autoridade sobre todas as coisas, seja absolutamente supremo sobre todas as coisas em toda parte. Aleluia. Aleluia! Aleluia. Meu Deus, que texto precioso! Glória a Deus, glória a Deus. No comecinho a gente vê que Paulo dá uma resumida no Evangelho, né? Ele dá uma resumida. Vou ler aqui, ó. Esse é um dos textos mais importantes de todo o Novo Testamento. Paulo recorda o evangelho que pregou. Cristo morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esses elementos formam o núcleo da proclamação apostólica, né? Segundo as Escrituras, Paulo está dizendo que a morte e a ressurreição do Messias não foram acidentes isolados. Elas pertencem à história redentiva de Israel. Isso tem conexão também com Isaías 53, né? O servo sofredor, com o Salmo 16:10, o santo não verá corrupção. Oséias 6, verso 2, é por vezes relacionado tipologicamente ao terceiro dia. E Jonas, capítulo 1, verso 17, é usado pelo próprio Jesus como sinal de sua morte e ressurreição. Então, o evangelho não começa com o que fazemos por Deus, mas com o que Cristo fez por nós. Esse é o começo do evangelho, né? Ele veio a essa terra, se despiu da glória que ele tinha, né? Da glória de Deus, se despiu, veio como homem, se humilhou, né? A gente pode imaginar ele tendo toda a glória. Ele ficou 9 meses no ventre de uma mulher, tendo os ossos dele sendo tecidos ali, né? Toda a pele dele. Ele se sujeitou a ser limpo nas suas necessidades fisiológicas, né? Por um ser humano, se sujeitou a passar por tudo aqui nessa vida, né? E ainda não fugiu da missão que foi dada, né? Por mais que existiu o tempo de sofrimento ali no Getsemane, o sofrimento porque todo aquele suor
e lágrimas de sangue, é, o suor de sangue, né, e as lágrimas que ele derramou ali no Getsemane, foi por imaginar o distanciamento dele de Deus. Não foi pela dor física que ele ia enfrentar, mas foi por aquele período em que Deus o abandonaria. Ele sentiu na pele a dor mais profunda, porque as chicotadas, todo o sofrimento, o ser colocado na cruz doeu na carne, mas ter o espírito afastado de Deus, essa foi a maior dor que ele sabia que ele ia ter que suportar. Mas ele não fugiu da missão dele. Ele esteve ali, suportou todas as coisas para que o véu fosse rasgado, para que eu e você pudéssemos agora ter o livre acesso ao Pai, pudéssemos alcançar o perdão e a misericórdia de Deus e pudéssemos ser reconciliados com o nosso Deus. E não só isso, né? Ele foi até o inferno, tirou a chave das mãos de Satanás, né? Ressuscitou ao terceiro dia, depois ele foi assunto ao céu, mas deixou conosco o Espírito Santo. Aleluia. Então, glórias a Deus, é maravilhoso saber de tudo isso e relembrar essas coisas, porque isso nos traz esperança, né? Meu Deus. Olha só que a Ariana aqui disse: Paulo valida e honra o sacrifício da cruz, mas também a ressurreição. É isso mesmo, Ariana? É isso mesmo. Entendeu? Olha ó, Paulo constrói um argumento devastador. Devastador, né? Se Cristo não ressuscitou, a pregação é inútil. A fé é inútil. Os apóstolos são falsa testemunha. Ainda estamos em pecado. A ressurreição não é um detalhe de fé. É a estrutura que sustenta toda a fé cristã. A ressurreição é a estrutura que sustenta toda a fé cristã. Dentro disso, acho que eu consigo, então, colocar uma frase. Se liga nessa frase, Charles. Não tem conversa. Não tem negociação. Entendeu? Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Né? Tudo está vazio e hoje está sentado à direita do Pai. Então, não quero saber, não tem conversa, não tem negociação. Ele ressuscitou no terceiro dia e acabou. É isso. Glória a Deus. A esperança cristã não nasce da negação da morte, mas da vida de Cristo sobre ela, né? Da vitória de Cristo sobre a morte. Ó morte, onde está? O meu rei ressuscitou e ele venceu para sempre, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus, papai. O texto em si, essa leitura, ainda mais na versão que nós estamos lendo aqui, tá bem, não tem muito o que falar. É só ler e fechar os olhos e meditar e tomar posse, né, da ressurreição de Cristo. Quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com ele. Nós que estávamos mortos, né, ser batizado, ao aceitá-lo, tal, então nós ressuscitamos com ele. Andamos agora em novidade de vida. E esta é uma palavra que nos traz a cura. Esta é uma palavra que nos traz a cura. A minha velha natureza ficou para trás, agora eu sou uma nova criatura. Amém. Né? Posso chamar o meu Senhor de Pai, o Abba, através dessa ressurreição. A ressurreição significa o alto preço que foi pago na cruz do Calvário. Então, uma meditação dessa é para o dia inteiro hoje. O dia inteiro. Se alguém me parar na rua, de repente, falar bom dia, tudo bem? De vez de eu falar bom dia, eu já vou falar, eu fui ressuscitado. E você sabe o que é ressurreição? Meu Deus. Isso aí. A Chay perguntou, por isso que a primeira pergunta da ficha seria essa, você acredita? Sim, porque você tem, quando eu pergunto, né, você tem certeza da salvação? Tem pessoas que não são nem cristãs, né? E aí, fora de Cristo, a libertação não se opera. Então, primeiro precisa evangelizar a pessoa, né? E se ela não tem a certeza da salvação, por que não tem a certeza da salvação? A gente precisa entender o porquê
para poder conduzir a pessoa ao entendimento do que a palavra diz a esse respeito, né? Aquele que crer e for batizado será salvo. Isso. Se a pessoa fala, não, eu acho, eu não tenho certeza da salvação porque eu pequei demais, então peraí, ela tem, na verdade, uma falta de perdão sobre a vida dela mesma. Ela não recebeu o perdão do que Deus, não recebeu o sacrifício de Jesus, né? É por isso que precisa ter essa pergunta inicial. Então, já, assim, né? Cada um tem uma forma, né, de atender, iniciar. Eu, geralmente não. Para mim, tipo, até agora, né? Aquela coisa. Graças a Deus pela misericórdia Se do a pessoa Senhor, já é cristã, a pergunta é essa. pela misericórdia do Senhor, todos que eu atendi até agora, nunca, né? Ninguém é perfeito, mas nunca teve uma reclamação, que o pessoal pode ir lá reclamar, né? Com a Fabiane lá, com a Gabi, no caso do Sil que eu tô falando, né? Fala, olha, e tal. Deus sempre deu graça. E aí, quantas já aconteceu às vezes, de eu ficar uma hora falando só dessa primeira pergunta, porque não tinha como avançar. Porque a pessoa já está tão machucada, que ela fala: não, eu não creio. Eu não creio na salvação. Eu creio que eu também não estou salva, porque eu fiz isso, fiz aquilo. Ou seja, então ela ainda está presa nos pecados cometidos por ela mesma, ou não crê. Então você às vezes fica uma hora para poder fazer a pessoa entender o que foi feito na cruz do Calvário. Falar para que o Espírito Santo venha convencê-la. E a outra parte é sobre o perdão, né? Porque assim, ele ali na cruz do Calvário, o Senhor Jesus na cruz do Calvário, antes de dar o último fôlego, né? Criar um cenário aqui, olhou para o céu e falou: Deus, Pai, perdoa eles, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? Não sabem, porque se eles soubessem o que estavam fazendo, eles não estariam, olha que não estariam fazendo, não onde eu quero chegar. Então, as pessoas que vêm com tudo para cima de nós, que nem, por exemplo, vamos entrar aqui na leitura de hoje, né? Os amigos de Jó não estavam sabendo o que estava fazendo. Eles não estavam ajudando Jó. Eles estavam acabando com Jó. Entendeu? Acabando com ele. Principalmente, eles conheciam, não é possível, né? A leitura que diz, se o texto começa inicial, que Deus, o próprio Deus falando, né? Ali está Jó, o homem, né? Íntegro, reto. Poxa vida, então se Deus, o próprio Deus estava falando isso, é porque Jó estava demonstrando na comunidade, vamos dizer assim, ali no bairro dele, ali na cidade dele, que ele era um homem de respeito, um homem que falava de Deus, um homem que demonstrava ali, era poxa, demonstrando ali o máximo, como viver com Deus. Né? Não estou falando que ele era o perfeito, mas ele andava com Deus. Deus falou, se Deus escolheu ele. Então, isso é muito importante dentro da sua pergunta aí, sim, né? Tem que aceitar o Senhor Jesus Cristo como único Salvador e, na minha E tem que opinião, crer. resolver também o lance do perdão. E aí, resolvendo essas duas partes, sobre a salvação e sobre o perdão, aí conseguimos entrar nas regiões celestes, onde a batalha é travada. A falta de crer, Chay, ela está perguntando, né? Quando não crê, ele fica fechado e por mais que falamos, ele não entende. Não é questão de entendimento, tá? A questão de entendimento é por uma deficiência espiritual. Lembra lá no Salmo 115 que fala, quando está falando acerca da idolatria, ele fala: tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouve. Esse não entender é uma deficiência espiritual. Tem alguma situação específica que torna a pessoa deficiente, ela não está entendendo. Agora, falta quando a pessoa não crê, ela pode ter o nome dela riscado do livro da vida. Porque a palavra fala: quem crer e for batizado será salvo. Então, se você só, não, eu me batizei, mas eu não creio, agora eu não creio mais, entrou uma incredulidade no meu coração, eu não acredito, ela corre o risco de perder a salvação, tá? E quem faz o convencimento é o Espírito Santo, né? Nós falamos a palavra, nós trazemos a verdade para a pessoa conhecer. Se ela, com essa deficiência espiritual, a gente sempre ora para que toda ação maligna seja paralisada, né? Antes dos atendimentos, a gente ora sempre. E aí, por que que a gente ora pedindo para que a ação maligna seja paralisada? Para que essa surdez,
essa falta de enxergar, né? Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não fala. Isso tudo seja paralisado. E a pessoa ouça o que você está dizendo. Sabe quando você fala uma coisa e a pessoa distorce, entende totalmente diferente? Isso é uma ação maligna. Como se fosse aqueles rádios, né, em que ficava difícil para achar a estação. Então, tem essa interferência na comunicação. Então, nós oramos para que seja paralisada essa ação maligna, e aí, na hora que a gente profere a palavra, o Espírito Santo faça essa pessoa não só ouvir com os ouvidos, não só entender com o intelecto, mas essa palavra desça para o espírito dela. E ela, através do Espírito Santo, seja convencida, tá? É, quantas vezes, né? Não só eu, como a Fabi, como os outros conselheiros, né? Todo mundo já passou por isso que eu vou falar agora. Você ali na hora do atendimento, que praticamente o seu que é corrido, 1h30 ali, não pode passar muito porque tem outra pessoa para atender. Então, às vezes, terminou o atendimento e você pega uma pessoa que não está firmado na nossa fé, né? Eu não vou falar o nome aqui de outras religiões, porque não é o objetivo nosso, certo? Mas você pega uma pessoa que não está ainda firme na nossa fé. E foi ali. Deus levou a pessoa ali no circo ali, estratégia, alguém convidou, ela caiu ali. E ela falou: olha, eu não sou ainda dessa fé aí. Não sou. Conheço a palavra, mas o meu segmento é outro. Poxa, aí você pega 1h30 ali, aí já virou Vai evangelismo. evangelizando, Já vai virou, já evangelizando. virou evangelismo. A ficha, esquece a ficha, já virou evangelismo ali, entendeu? Uhum. Até porque não teria como tratar da ficha se a pessoa Não não dá, não dá aceitar para o avançar. Senhor Jesus Cristo como Salvador. Então, já teve atendimento à noite, depois da Uhum. aula, que eu fui dormir 00h30, 1h da manhã. Fui embora lá pro quarto triste, tipo assim, falando, meu Deus do céu, essa conversa aí praticamente não deu em nada, Mas a porque gente, a gente é o pensamento humano. Porém, ali eu não usei de raciocínio humano, eu fui só falando da palavra, da palavra. Uhum. E aí, mais as aulas que tem no outro dia, e o A pessoa vai ouvindo a vai palavra, né? ouvindo Vai ali, ouvindo a ministração e o Espírito Santo vai convencendo. quantas vezes já aconteceu, aí as lágrimas caem, não tem A jeito. pessoa se Deus rende. move, às vezes quando tem muita gente, e a pastora Tânia nem sabe disso. É, Às vezes Deus percebeu que teve bastante gente que que ainda está sob vendo ali resistência. como meu atendimento, e ela fala, ai, por mais que eu já fiz o apelo, vou fazer o apelo de novo. Nessa que faz o apelo de novo, aí você vê aquela pessoa que você atendeu indo lá na frente. Meu Deus, É demais. entende? Então não E foi aí a você gente que fez. volta a falar com a pessoa. Aí você volta a falar. Fora Para daí isso, sim fazer o atendimento completo, fora né? isso, porque assim, você entrega a ficha para esse professor de novo. Fala, ó, então a gente não consegue avançar. Se É. caso você resolver essa situação aqui que nós estamos conversando, você volta a me procurar. E fora isso, no batismo também. Quando você vê uma pessoa dessa Descendo as águas. descendo as É águas, uma festa. meu Deus do céu, meu Deus É do céu. muito bom, é Aí muito. cai naquilo, né? A É, ressurreição, né? Matou a velha natureza e é, ressurgiu naquele dia, né? Meu Deus. é tremendo. Deixa eu só fazer a leitura aqui do que nós havíamos feito a pesquisa. Aqui fala assim: a graça não apenas perdoou Paulo, mas também o transformou. Paulo chama a si mesmo de menor dos apóstolos por ter perseguido a igreja, mas diz: pela graça de Deus sou o que sou. E acrescenta: a sua graça, a graça de Deus comigo não foi em vão. Essa parte eu achei muito forte, porque nós temos que fazer valer a graça do Senhor através das nossas vidas. Nós temos que fazer valer, né? A graça produziu trabalho. Paulo não parou, ele incessante, né? Ele deu continuidade ao que precisava ser feito. Não ficou de braços cruzados, não ficou paralisado, muito pelo contrário, né? Trabalhou muito. Então, isso evita dois extremos. Mérito humano. Paulo sabe que foi a graça, que não foi ele. Foi a graça do Senhor. E também evita a questão da passividade. Agora que a graça se moveu, né? Eu vou ficar aqui parado. Não. A graça moveu ele a trabalhar, a levar o evangelho, a ir para as nações, a ir para os lugares, para onde Deus mandasse ele ir. Ele estava disposto, disponível e fez a obra
com excelência, né? Aqui fala assim, ó, a graça verdadeira não apenas muda o nosso passado, muda a maneira como nós vivemos depois dele. Então, nós precisamos ter uma vida diferenciada depois que a graça nos alcançou. É isso mesmo, uma fé com obras vivas, né? Isso aí. Sem ressurreição, o cristianismo desmorona. E aí, a ressurreição não é um detalhe da fé cristã, ela é estrutural. Cristianismo não é apenas Jesus ensinou coisas bonitas. É, Jesus morreu e ressuscitou. E voltará para nos buscar, né? Retire a ressurreição e sobra a moralidade, né? Se a gente retira a ressurreição, o que vai sobrar é só moralidade. Então, nós precisamos manter a ressurreição porque é através dela que nasce a esperança da vida eterna. Sem ressurreição, não existe perspectiva de um futuro na eternidade, né? Então, realmente, Cristo ressuscitou dentre os mortos. E aqui a gente vê um paralelo com Jó, né? Depois de construir o cenário impossível, Paulo declara, mas de fato Cristo ressuscitou. E este mas muda tudo. Jó vê a morte e Paulo anuncia a ressurreição. Jó 10 termina em trevas e 1 Coríntios 15 abre uma janela além da morte. A morte pode parecer o ponto final, mas a ressurreição de Cristo transformou-a em apenas uma vírgula, né? Então a morte não é o fim, é só um, um espaço de tempo, porque nós temos uma eternidade. E depois fala, né, que Cristo é as primícias. E isso é lindo, porque ele foi o primeiro, mas nós também vamos ressuscitar. Nós também ressuscitaremos, né? Nós seremos levados, assuntos aos céus. Jesus não apenas ressuscitou, sua ressurreição anunciou a colheita que ainda virá. Aleluia. Depois ele ainda fala de Adão e Cristo, né? Duas humanidades. Adão morre, mas Cristo ressurge, né? É a ressurreição e vida. E Romanos 5 desenvolve o mesmo contraste. Cristo aparece como uma espécie de último Adão, inaugurando uma nova humanidade. E Cristo não vem apenas consertar comportamentos individuais, ele inaugura uma nova criação. Em Adão herdamos a morte, mas em Cristo começa uma nova vida. A ressurreição caminha para o reino plenamente estabelecido. Paulo apresenta uma ordem. Cristo ressuscitou. Depois, na sua vida, os que pertencem a ele. Então vem o fim, quando todo domínio contrário será derrotado. O último inimigo a ser destruído será a morte. E isso é extraordinário. A Bíblia chama a morte de inimigo, não de amiga. Não de ilusão, mas de inimigo. Um inimigo com prazo de validade. Vai chegar ao fim da morte, né? Isso tem conexão também com Isaías 25:8, que diz, tragará a morte, de tragar, né? De acabar com a morte para sempre. E Apocalipse 21:4, não haverá mais morte. A morte ainda é inimiga, mas ela tem uma sentença condenatória que será executada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quando voltar aqui. Aleluia. Glória a Deus. Tem algo que você queira acrescentar? Não, é isso, é Elcio, né? Isso. Aí Paulo diz, Romanos 10, né, versículo 8 e 9, que a salvação é uma sequência lógica, né? Se com a sua boca confessar ao Senhor, Jesus nos No seu no seu coração, coração, você crê que Jesus ressuscitou dos mortos, será salvo. tem que Isso mesmo. confessar. Isso mesmo. Tem que confessar, tem que se perdoar, né? Se perdoar é uma decisão, né? Não é, você não vai esquecer. Receber o perdão de Deus, Receber o né? perdão de Deus. Quem somos nós para nos perdoarmos, né? Receber o perdão que Deus já nos ofertou. Olha só, antes de partir para o outro salmo, Hum. o confessar e a ressurreição matar a velha natureza, isso é para todos. Isso é para todos. Então a gente não pode, tem que tomar cuidado para não condenar as pessoas. Eu fiz um atendimento recente, né? Dá para falar porque a gente não fala o nome, lógico. E a pessoa
com um olhar muito, muito maligno. Chegou no atendimento com um olhar do mal, do mal. Da, lembra daquele corinho lá, né? Na batalha contra o mal, ser valente. O olhar da pessoa, o olhar do mal, do mal. Eu falei, meu Deus, no meu pensamento, misericórdia, Senhor. Dá-me discernimento. Resumindo, essa pessoa, quando eu falei, não, ela eu não creio na salvação. Não creio na salvação. Eu falei, mas como assim? Por que e tal? A pessoa falou assim, resumindo, a pessoa, ela foi abusada. Um homem foi abusado, então, estava revoltado porque foi abusado. E foi abusado porque o pai o abandonou. O fato do pai ter abandonado ele, deixou ele na mão dos homens, dos tios, dos primos maus, abusaram dele. Esse rapaz, quando cresceu, ele matou o abusador. Então, ele matou o abusador. E eu pensei que tinha parado por aí. Eu falei, não, mas você tem que perdoar, tal. Enfim, fiz toda aquela parte e tal. Ele falou, pastor, você não está entendendo, pastor. Eu não creio na salvação, eu não creio que serei salvo. Eu falei, mas você já não conversando sobre isso, tem que perdoar, né, o abusador, tal, você matou, não era para ter matado, tal, não sei o quê. Ele falou, não, o senhor não está entendendo. Depois do abusador, na minha adolescência, eu fui crescendo, eu matei mais 5 pessoas. Mais 5. Então, se eu fosse pela lógica, humana, então eu estava ali de um assassino. Era pegar, então minha vontade então seria pegar o celular, ligar 190 e falar, ó, vem para cá que provavelmente na hora que vocês puxarem o CPF da pessoa que eu estou conversando aqui, vocês vão encontrar um assassino aqui. Mas ali já eu tinha dado espaço ao Espírito Santo de Deus, porque não é sobre nós, é sobre ele, sobre a morte da cruz do Calvário. Resumindo, foi uma guerra. Tive que chamar um outro pastor para fazer ali um ato profético de perdão desse rapaz com o pai. E essa pessoa, no final de tudo, estava com outro semblante, se reconciliou com Jesus, foi batizado, e hoje é uma nova criatura. Ah, mas será que ele merece? Aí, se a gente falar, será que ele merece? A gente vai cair nos textos dos amigos de Jó. Não podemos esquecer que o apóstolo Paulo era Saulo. O Saulo perseguia os irmãos. O Saulo permitia que matasse o maior número possível de pessoas. O Saulo estava lá, eu acho que foi Estevão, né? Sempre me confundo Estevão. Quando Estevão foi apedrejado. E depois Saulo teve um encontro com Jesus, né? Agora, se ele caiu do cavalo, não consigo. O cavalo não apareceu na história. Não apareceu na história, brincando. Então, assim, o confessar. Esse rapaz, ele confessou. Esse rapaz, ele foi lá para poder se reconciliar e ter a ressurreição. Ressurreição. Nascer novamente como uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu acho que fecho minha participação aí dessa leitura, dessa parte, desse pequeno testemunho, resumo do resumo. Isso aí. Vamos para Salmos, então. Salmos 38 diz assim, é o Salmo de Davi em que pede a Deus que se lembre dele. Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tuas flechas se cravaram fundo em mim, e o peso de tua mão me esmaga. Por causa de tua ira, todo o meu corpo adoece. Minha saúde está arruinada por causa de meu pecado. Minha culpa me sufoca. É um fardo pesado e insuportável. Minhas feridas infeccionaram e cheiram mal por causa de minha insensatez. Lembrei de Jó, né? Estou encurvado e atormentado, entristecido, ando o dia todo de um lado para o outro. Espera um pouquinho só. Eu sou obrigado a falar. É Paulo, o Jó. É Jó. Jó, porque ele estava nessa situação. Sim, sim. Meu corpo arde em febre, verso 7. Meu corpo arde em febre, minha saúde está arruinada. Estou exausto e abatido. Meus gemidos vêm de um coração angustiado. Tu conheces meus desejos, Senhor, e ouves cada um dos meus suspiros. Meu coração bate depressa.
Minhas forças se esvaem e a luz de meus olhos se apaga. Amigos e conhecidos se afastam de mim por causa de minha doença, e até minha família se mantém distante. Meus inimigos preparam armadilhas para me matar, e os que desejam meu mal tramam para me arruinar e passam o dia planejando sua traição. Eu, porém, me faço de surdo para suas ameaças. Como mudo, permaneço calado diante deles. Escolhi nada ouvir e nada responder. Espero por ti, ó Senhor. Responde por mim, Senhor meu Deus. Orei, não deixes que meus inimigos zombem de mim, nem que se divirtam com a minha queda. Estou à beira de um colapso, enfrento dor constante. Confesso, porém, minha culpa. Sinto profundo lamento do que fiz. Meus inimigos são muitos e fortes. Eles me odeiam sem razão. Pagam o bem com o mal e opõem-se a mim porque procuro o bem. Não me abandones, Senhor. Não permaneças distante, meu Deus. Vem depressa me ajudar. Ó Senhor, meu Salvador. Meu Deus. Aleluia. Eu não tenho palavras para esse salmo. Vamos ver só a leitura aí, porque diz tudo que estava acontecendo na situação de Jó, né? Sim. Esta série de 4 salmos que termina como o Salmo 41 trata de um só tema, a doença que afligiu Davi como resultado de seus pecados. Em vez de olhar sua doença como uma experiência puramente negativa, Davi buscava, a partir dela, aprender a partilhar com a posteridade as lições e percepções que ganhou com seu sofrimento. De acordo com muitos comentaristas, este salmo também contém uma mensagem mais profunda, já que expressa os sentimentos de toda a nação de Israel, que sofre da desolação do longo e negro exílio. Conclui com um confiante pedido de rápida redenção, pedindo, o socorro do Senhor, pedindo que o Senhor venha ao encontro dele ali para socorrê-lo. A irmã Maria tinha perguntado qual versão da Bíblia, mas a nossa irmã Miriam já respondeu aqui, né? A versão NVT, tá? Isso, NVT, isso aí. Só alguns pontos aqui que eu acho que são importantes, tá? Aqui, ao contrário de Jó, Davi reconhece sua culpa. É diferente, né? Davi sabia que tinha pecado. Isso é importante para equilibrar a leitura. Em Jó, não devemos presumir o pecado específico. Já no Salmo 38, Davi explicitamente fala de suas iniquidades. As minhas iniquidades se levaram acima de minha cabeça. Portanto, a Bíblia apresenta ambos os cenários. O sofrimento sem culpa específica demonstrada na vida de Jó e sofrimento acompanhado de consciência do pecado na vida de Davi. Isso ensina discernimento caso a caso. É o que a gente tem dito desde que a gente começou a leitura de Jó. Discernimento é essencial. Nem toda dor vem da mesma raiz. Por isso, toda dor exige discernimento e não fórmulas mágicas. Lembrei até de um testemunho que a pastora Tânia conta, de um silk, que ela viu duas mulheres foram até ela, e só que o sofrimento era o mesmo, mas a causa era diferente. Então não podia tratar. Ela até pensou, ai, que bom que as duas foram procurá-la no mesmo instante. E ela ainda pensou, ainda bem que eu posso tratar as duas de uma vez só. Mas eram situações diferentes. O Espírito Santo falou com ela e ela teve essa percepção, esse discernimento, e não deu para tratar as duas numa cajadada só. Teve que ser uma de cada vez individualmente. Então é preciso nós não termos uma receita de bolo, né? Nós precisamos avaliar caso a caso, ter discernimento e tratar cada assunto de uma maneira específica. Depois aqui, Davi descreve sofrimentos físico e emocional. Ele fala feridas, abatimento, dor, gemido, corpo enfraquecido. Então não é só um sofrimento físico,
É físico e na alma também. Na visão bíblica do ser humano, corpo e interioridade interagem profundamente. Tanto que tem pessoas que têm dor na alma que se manifesta no físico, né? Acaba tendo uma psoríase, enfim, uma série de doenças aí que normalmente são originárias da alma, até mesmo o câncer, né? A Bíblia não trata o corpo e a alma como se um nunca afetasse o outro. A dor espiritual pode repercutir emocionalmente e a dor física pode afetar oração e humor. Nós somos seres integrais, nós não somos pessoas, né? Ah, não, a minha alma está aqui. Não, é tudo. Nós somos um espírito que possui um corpo e que é habitado, tem uma alma, né? O espírito habita no corpo e tem uma alma. Deus não cuida apenas daquilo que chamamos de espiritual, ele vê a pessoa por inteiro. Depois, entre os versos 9 e 10, todos os meus desejos estão diante de ti. Mesmo quando Davi não consegue organizar tudo, ele diz: o meu gemido não te é oculto, Deus. Isso conecta com Romanos 8, 26. Existem momentos em que palavras falham, mas o sofrimento não fica oculto para Deus. Aquilo que você não consegue explicar continua completamente visível diante dos olhos do Senhor. A dor também expõe abandono e acusações. Amigos se afastam, inimigos armam ciladas. Davi escolhe, em determinado momento, agir como quem não ouve. Então, tem coisas que é preciso a gente ter um domínio próprio nesse nível, de não dar ouvidos para acusações e de não falarmos. Tem coisas que não precisa de resposta. E a gente precisa ter esse discernimento também, né? Não só ter o domínio próprio, mas discernir se precisamos dar ouvidos para determinadas coisas, se precisamos falar o que talvez seja desnecessário, né? Nem toda acusação merece resposta. Algumas precisam encontrar você permanecendo íntegro. Se a gente vai falar, vai querer justificar, a gente vai acabar pecando, falhando, né? Depois a gente vê que Davi espera no Senhor e confessa o seu pecado, né? Esperar em Deus não significa negar responsabilidade quando existe culpa real. Então, não é ficar dando justificativa. Tem muitas pessoas que, ao invés de se arrependerem dos pecados, elas contam a história. Contam a história e acham que o contar a história já está sendo perdoado. Não é, não é. Existe a necessidade de ter essa responsabilidade, de reconhecer esse erro e de se arrepender por esse pecado, né? A graça não nos ensina a negar o pecado, mas sim a confessá-los sem perder a esperança, né? Depois nós vemos que Davi pede que Deus não o abandone, né? E isso é o que nós temos que pedir também todo o tempo, né? E o Senhor não se aparte de nós, não retire de nós o seu espírito, né? Mesmo consciente da culpa, Davi corre para Deus e não para longe de Deus. Muitas pessoas têm a tendência, né, de quando peca, ir se esconder, e se isolar. E nós, na verdade, nós precisamos correr para Deus, porque é nele que nós vamos encontrar o perdão, né? Ele que tem o poder de nos resgatar, de nos perdoar, de nos limpar. Então, no Evangelho, Cristo é exatamente aquele em quem pecadores encontram perdão e acesso. Hebreus 4, verso 16 diz: aproximemo-nos do trono de graça. Arrependimento verdadeiro corre para Deus, não se esconde dele. E é isso. Vamos para Provérbios? Vamos. Eu vou tirar o livro e aí você vai fazer a leitura do trecho, tá? Provérbios, capítulo 21, verso 28, diz assim: a testemunha falsa será morta. A testemunha falsa será morta. A testemunha confiável terá permissão de falar. Aí no 28, né? Isso. Mesmo que sua falsidade não seja descoberta, ela perecerá pela mão do céu. Mas um homem que a ouve falará para sempre. Uma vez que ele ouviu seu testemunho constantemente repetido, acabará acreditando ser verdadeiro e o manterá, embora a falsa testemunha aparece pelo céu. Meu Deus. Meu Deus. Tem gente que fala mentira e fala tanto
a ponto de acreditar que aquilo é uma verdade, né? Mas nada fica oculto aos olhos do Senhor. Deus sabe de todas as coisas, né? Falar com convicção não transforma uma suposição em verdade. Falar com convicção não transforma uma suposição em verdade. Deus sabe de todas as coisas. Verso 29. A teimosia do perverso transparece em seu rosto, mas o justo pensa antes de agir. Repetindo. A teimosia do perverso transparece em seu rosto, mas o justo pensa antes de agir. Um homem perverso demonstra seu desaforo, endurece sua face. Quando está colérico e não pensa nos seus atos. Um homem íntegro, no entanto, entende seu caminho e pensa nos seus atos, mesmo quando está irritado. Meu Deus. Lembrei tem textos que diz que a teimosia é comparada à feitiçaria, né? À idolatria. Teimosia e obstinação são comparados à idolatria, porque a própria vontade passa a ocupar o lugar que deveria pertencer somente à vontade de Deus. No estudo Meu que eu Deus. fiz, tem uma frase aqui, né? Pode falar. Do 29. O homem perverso mostra dureza no rosto. Existe uma diferença entre aparência e integridade. O perverso pode tentar parecer firme. O justo pode parecer vulnerável. Mas Deus olha o coração. Isso aí. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Glória a Deus. Deixa eu orar, tá bom? Pode orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer, meu Pai Santo, pelo dia chamado hoje e pelos dias que virão, papai. Pai, a tua palavra nos ensinou, meu Pai Santo, que devemos ficar firmes, ó Pai Santo, firme na tua palavra, meu Pai Santo. Atento, meu Deus, das palavras que vão ser ditas, Senhor. E que temos que ter o filtro, que só pode filtrar isso o Espírito Santo de Deus, Senhor. Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que possamos estar em ti, meu Deus, e ter o discernimento, meu Pai Santo, daquilo que é falado, meu Deus. Se é de Deus ou se não é de Deus. Pai, pedimos no dia chamado hoje o discernimento do Espírito, Senhor, para que a gente não venha ser enganado, papai. Mesmo que uma pessoa chegue, ó Deus, ali falando bonito, meu Pai Santo. Ali, sabe, aquela pessoa, meu Pai Santo, que fala a mesma língua que a gente fala. Que às vezes se veste como a gente se veste, papai. Mas às vezes essa pessoa, meu Deus, está desconectada de ti. Está longe de ti, meu Pai Santo. E vem com uma palavra que talvez venha nos agradar. Mas se não é da parte do Senhor, não nos deixe ser enganados, papai. Oh, meu Deus, que o escudo, Senhor, possa nos proteger contra essas palavras maldosas, meu Deus. E nos tirar do teu caminho, meu Deus. Pai, quando a gente estiver, ó Deus, em um lugar, papai, que tem um movimento, meu Deus, principalmente nesses lugares que tem o movimento do ex que te digo, meu Deus. Mas eu peço a ti, se o Senhor tem algo a nos falar da parte do Senhor que chega aos nossos ouvidos, papai. Mas se alguém for usado e não é da parte do Senhor, não deixe, meu Deus, chegar a nós para tentarmos confundir, meu Deus. Nos proteja, meu Deus, dessas pessoas que têm a letra, mas não têm o Espírito Santo, meu Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, não nos deixe ser enganados, meu Senhor. Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, o Senhor também nos ensinou no dia de hoje sobre a ressurreição. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ô, papai, nós acreditamos na tua ressurreição. Sem acreditar em sua ressurreição, Senhor, como foi falado aqui na leitura, cai tudo por terra.
Mas nós aqui nessa mesa, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós que estamos nessa mesa, papai, acreditamos em tua ressurreição. O Senhor hoje, meu Pai Santo, está sentado à direita do Pai. E o Senhor mesmo, quando estava aqui, o Senhor falou, eu e o Pai somos um. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo e amado, o Senhor é tão maravilhoso que mesmo na época de Jó, o Senhor permitiu, Senhor, mas o Senhor deu uma ordem ao inimigo. Pode tirar tudo dele, só não tira a vida dele. Porque eu sou a última palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Por mais que aconteceu, meu Pai Santo, até a leitura do dia de hoje, Jó está totalmente, meu Pai Santo, desnorteado. Mas o Senhor nunca perdeu o controle. Jó está sobre as tuas mãos. O Senhor está no controle da vida de Jó. E o Senhor continua no controle de nossas vidas. Aleluia. Do Canadá. A impressão que dá às vezes, papai, é que às vezes, Senhor, parece, meu Deus, eu estou sem o controle. Eima. Às vezes a sensação que temos é que nós estamos sem o controle. Mas na leitura de hoje, podemos estar sem o controle. Mas o Senhor, que é o nosso Deus, tem o controle de todas as coisas. Aleluia. O Senhor tem o controle das nossas vidas. E a última palavra é sempre do Senhor. Aleluia. 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 Talvez alguém nessa mesa, aleluia, pode estar com alguma coisa parecida com a história de Jó. Olha, eu estou permitindo. Estou permitindo você fazer isso ou aquilo na vida do meu filho e da minha filha, mas somente isso. Ema. Fica firme, firme, Senhor, nos deixa firme. A história ainda não acabou. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez Jó, na leitura que a gente leu, ele falou, olha, seria melhor eu não ter nascido. O Senhor talvez não seria bom ter nascido. Mas mal sabia ele que a história não acabava. Aleluia. 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 Ô papai, por mais que no dia chamado hoje, o cenário não está bom. A notícia não está boa. Olhando com os olhos naturais, talvez no dia chamado hoje, o cenário não está bom, não está legal. Mas lendo a tua palavra, a esperança vem, a história ainda não acabou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Sim. O meu Deus vive, ele ressuscitou. E eu e o pessoal dessa mesa ressuscitamos com ele. Andamos em novidade de vida. Aleluia. Então, Deus, eu junto com os meus irmãos declaro: toda arma forjada não vai prosperar sobre as nossas vidas. Toda língua que se levantou, toda ameaça que foi feita dos bastidores. Sabe quando você não está e as pessoas falam de você? Cai por terra no dia chamado hoje. E se tem alguém enfermo, doente, como já estava, essa doença não é maior do que foi feito na ressurreição. Quanta gente ressuscitou, Senhor. Conseguimos conectar com Isaías 53, 4 e 5, que diz verdadeiramente, o Senhor tomou sobre si, levou sobre si as minhas dores, os meus pecados, a doença, porque eu ressuscitei com Cristo. Sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia. E louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. No dia chamado hoje, meu Deus. E nos dias que virão, em nome de Jesus. Amém. Glória. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que o grande amor de Deus, o amor incondicional de Deus, que a graça do Filho, a graça, esse favor imerecido que foi entregue a cada um de nós, e que as doces consolações do Espírito Santo seja conosco,
não somente hoje, mas por todo sempre, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, queridos. Irmãos, Até amanhã. até amanhã. Tchau, tchau. Ótimo domingo a todos. Tchau.